Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.turbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Deus irá falar contigo. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 24 de junho de 2014 e Deus pôs no meu coração uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu vou ler somente alguns versículos, do versículo 7 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus. E no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo mancebo, jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados.
Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, mais uma parte da Tua palavra, Senhor. Fale conosco, ó Deus, o que o Senhor requer de cada um de nós. Nos ensina pela Tua palavra, meu Deus. Fale com cada um, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra e que o Senhor venha edificá-los através do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha edificá-los, transformar estas vidas, meu Pai. Converter os corações dos pais aos filhos, ó Deus. Estenda a Tua mão, Senhor, para operar, para salvar, meu Pai, para curar as enfermidades da alma e também as enfermidades físicas, segundo a Tua vontade, ó Deus. Estenda, Senhor, a Tua mão de poder e tem misericórdia de nós, ó Pai. Abençoa esta mensagem, Senhor. Abençoa, meu Pai, esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos. Este livro foi escrito por Lucas, o doutor Lucas, médico amado do Senhor. E diz aqui no capítulo 20, que no primeiro dia da semana, domingo, ajuntando seus discípulos para partir o pão, eles estavam comemorando a Santa Ceia, a ceia do Senhor, o partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Paulo falou com a igreja até a meia-noite. Talvez tivesse inicializado o culto às 7h30 da noite, às 19h30, e este culto chegou até a meia-noite. Versículo 8 diz que havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, um jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Diz a palavra de Deus: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Paulo estava pregando a palavra do Senhor, e a palavra estava tão maravilhosa que prolongou a pregação de Paulo. Foi prolongada até a meia-noite, e mais, e passou da meia-noite. E a palavra de Deus estava tão maravilhosa, como é maravilhosa, mas tinha um jovem ali que acabou morrendo na hora do culto. Esse jovem chama-se Eutico, acabou por falecer, caiu do terceiro andar, como morto. Mas diz a palavra de Deus que Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Paulo ficou com os discípulos, com os apóstolos, com a igreja, até altas horas da manhã. A palavra de Deus estava tão saborosa que a sua pregação foi extensa. Ainda que o inimigo tentou paralisar o culto, tentou impedir o culto, derrubando Eutico, um jovem que ali estava no terceiro andar. Estava no culto, mas a sua mente talvez não estivesse no culto. Do versículo 9 diz que, estando um certo mancebo, um jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Muita gente hoje está na casa de Deus,
mas a sua mente está voada, vagueando. O seu corpo está lá na igreja, mas a sua mente está preocupado com tantas coisas. Quando Jesus também foi na casa de Marta e Maria, Marta estava agitada, inquieta, preocupada com muitas coisas. E ela chegou para Jesus: mestre, não te incomodes que minha irmã fica aí à toa, sem me ajudar, e eu sozinha com tantos afazeres. Jesus disse: Marta, Marta, andas inquietas e preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Mas Marta estava preocupada com os afazeres da vida, da casa. Muitas vezes você está assim dentro da igreja. Você vai para a casa de Deus no domingo, somente no domingo, e não está preocupado nem preocupada com a profundidade da palavra de Deus. A sua vida já não tem mais sabor. Você não tem prazer de ler a Bíblia, de examinar as Escrituras, de conhecer profundamente a palavra do Senhor. E quando a pessoa se afasta da palavra de Deus, ela já não tem mais interesse. Então essa pessoa ela vai enfraquecendo na fé. Ela vai empobrecendo. Ela vai se tornando uma pessoa morna, como diz o Senhor Jesus. Em Apocalipse, Jesus diz: quem dera fosses quente ou frio. Mas como tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E Deus não gosta que a igreja, que os seus servos sejam mornos, mas Ele quer que você seja quente. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Mas se você não lê as Escrituras, se você não comer da palavra de Deus todos os dias, se você não estudar a palavra, não é fazer faculdade de teologia, é você estudar a palavra de Deus. É você examinar as Escrituras. É você buscar o conhecimento da palavra. É você ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, para que você seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e não como o Eutico que estava no terceiro andar, na janela. Ele nem estava no banco junto com a igreja, ele estava dentro da igreja, mas não estava com os membros do corpo de Cristo. Ele estava na janela, ele estava, como dizer assim, em cima do muro. Talvez você esteja em cima do muro, talvez você está dentro da igreja, mas a sua mente não está lá, ela está vagueando. A sua mente está vagueando. E você está dentro da igreja, mas a sua cabeça não está lá dentro. A sua preocupação é aqui fora, como a vida do jovem Eutico. A preocupação de Eutico talvez fosse no mundo. E ele caiu como morto. Discurso de Paulo tão prolongado. Somente Eutico acabou morrendo no culto, mas Deus o ressuscitou. Em Mateus 25 também diz a mesma coisa sobre as virgens que dormiram, as virgens imprudentes. O Senhor Jesus conta esta parábola em Mateus capítulo 25. Vamos conferir, Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então as 5 virgens imprudentes adormeceram, tosquenejaram, ou seja, se afastaram de Deus, se afastaram da palavra do Senhor, deixaram de meditar na lei do Senhor, deixaram de se encher do Espírito Santo, não se prepararam, não usaram, não tomaram a armadura de Deus para que possa estar firme e resistir no dia mau, e depois de tendo feito, continuar lutando. Muitas vezes você é assim. Você talvez fique igual a onda do mar, para lá, para cá, alto, baixo, alto e baixo, para lá e para cá, como a onda do mar. Não tem firmeza. Por isso que a sua vida é assim. Você não tem firmeza. Você não tem a firmeza da palavra do Senhor. E aí a sua vida fica assim. Você fica adormecido, anestesiados, porque não come da palavra de Deus. Jesus disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por ela o homem viverá. Talvez você deixe a sua Bíblia no Salmo 91 aberta em cima da sua estante, ou da sua mesa, ou do seu rack, e não lê as Escrituras. A palavra de Deus aberta não tem poder nenhum, mas a palavra de Deus na sua boca tem poder. Quando você deixa apenas aberta no Salmo 91, nada vai acontecer na sua vida. Nada. O diabo olha e dá risada. Mas quando você ora a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 fios, que penetra a divisão da alma e do espírito, da junta e medula, e é apta para discernir as intenções do coração. A palavra de Deus na sua boca tem poder. Mas a palavra de Deus apenas com a Bíblia aberta, nada vai resolver, nada vai acrescentar na sua vida. Se torna apenas como um amuleto. E assim não tem poder a Bíblia. Ela só tem poder quando ela é falada, quando ela é pronunciada pelos seus lábios. E o discurso de Paulo foi tão prolongado que este jovem acabou morrendo. Acabou por falecer naquele culto. Talvez estivesse com tanto sono que acabou por cair morto lá de cima. Talvez você também esteja cansado ou cansada de viver desse jeito. Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas se você não clamar, Deus não vai te responder nem te anunciar as coisas grandes e firmes. Se você não clamar, Jesus disse, as pedras clamarão. O mundo vai clamar. Se você não buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todo o seu ser, você nunca vai encontrar a Deus. Para você achar a Deus, você deve buscá-lo de todo o seu coração.
Talvez você já esteja indo na igreja, na casa de Deus há tanto tempo, e a sua vida não mudou. A sua vida continua paralisada no tempo. Corre de um lado, corre do outro, mas a situação não muda. Você continua endividado. Você continua devendo. O seu nome talvez já esteja sujo. E você não consegue pagar as suas dívidas. Diz a palavra de Deus: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que amei uns aos outros. E o cristão não deve dever. O cristão não pode ficar devendo. O cristão, ele deve pagar as suas dívidas. Não deve ficar devendo para ninguém. Não deve causar escândalos. Mas deve saldar as suas dívidas para que o Pai seja glorificado através da sua vida. Para que as pessoas vejam os seus bons frutos e Deus, o Pai, seja glorificado com as nossas boas obras. Porque se não tivermos boas obras aqui nesta terra para glorificar o nosso Pai Celestial, aí nascerá somente espinhos e abrolhos. E Deus quer que você dê frutos e que seu fruto permaneça. Deus quer que você seja uma pessoa frutífera, uma pessoa abençoada nesta terra. Mas para que você seja abençoado e abençoada, tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você deve comer a palavra de Deus. Você deve gastar tempo nas Escrituras. Deve gastar tempo na palavra de Deus. Quando Moisés havia falecido, Deus falou para Josué no capítulo 1, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Acabou. Agora é com você, Josué. Agora é com você, Maria. Agora é com você, Joaquim. Agora é com você, Dona Lúcia. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Se você não meditar na lei do Senhor de dia e de noite, a sua vida vai continuar do mesmo jeito, ouvinte. A sua vida não vai mudar um tio sequer. A vida cristã é uma vida de esforço, de luta. Somente os que se esforçam, que se apoderam do reino de Deus, que é tomada à força. E se você não mudar a sua vida, se você não mudar a sua atitude para com Deus, vai continuar nesta vida. Nada vai prosperar na sua vida enquanto você não mudar os seus pensamentos, enquanto você não se esforçar no lutar para andar com Deus. E andar com Deus é meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Quando não se tem o pão da vida, a pessoa vai mirrando. Se você ficar uns 2 dias sem comer, por exemplo, você vai desfalecer. Vai cair a sua glicemia, você vai até desmaiar. Não vai ter o açúcar no sangue, a glicemia. Não vai ter o carboidrato. Não vai ter a água. Não vai ter o amido, não vai ter nada que te alimente seu sangue, as suas células, os seus glóbulos vermelhos e brancos. E aí você vai enfraquecendo, vai mirrando. Porque o corpo necessita do alimento. Assim como a nossa alma necessita da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse para Satanás, quando o diabo chegou diante do Senhor Jesus naquele deserto, 40 dias e 40 noites sem comer. E o diabo chegou para ele na hora que ele estava com fome, fraco. Se tu és o Filho de Deus, ordena, dá ordem a essas pedras para que se transformem em pães. Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, por ela o homem viverá. Jesus mostrando que a nossa força é a palavra de Deus. Se você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, a sua vida vai ser transformada. Jesus disse para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que vai te limpar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
João 8,32. É a palavra de Deus que vai te libertar. É quando você pegar esta Bíblia sua, que está aí toda empoeirada no Salmo 91, e começar a ler: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Senhor, abre os meus olhos, meu Pai, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça, Senhor. É quando você pedir a Deus o auxílio do Espírito Santo, o Consolador, que te convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Como que você vai ser convencido do pecado se você não tem conhecimento do pecado? Se você não lê as Escrituras, não sabe o que é pecado, o que te faz pecar, quais são os tipos de pecado na vida do cristão? E se você não lê as Escrituras, você não vai saber no que você está errando, você estará caminhando nas trevas, você não terá a luz da palavra de Deus para te orientar. A lâmpada para os teus pés, você deve calçá-la. E a luz para os teus caminhos é a palavra do Senhor. Se você não tiver a luz para os teus caminhos, você andará nas trevas. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Tenha prazer na lei do Senhor. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Como que você vai prosperar se você não tem prazer em ler a palavra de Deus? Você não tem prazer de comer a palavra de Deus? Comer com os teus olhos do Espírito. Daniel, diz o anjo para Daniel: Daniel, eu vim, Daniel, por causa das tuas palavras, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em conhecer, compreender e te humilhar perante o teu Deus, eu vim, Daniel, por causa das tuas palavras. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem que lia as Escrituras. Daniel agradava a Deus. Ele buscou na lei do Senhor. Ele intercedeu pelo povo da época. Ele intercedeu pelos judeus. Daniel andava com Deus. Daniel tinha prazer em Deus. Daniel era presidente e orava 3 vezes no dia. O seu quarto era aberto em direção, a sua janela em direção ao templo. E Daniel orava como de costume 3 vezes no dia. E ele era presidente, ele guardava tempo para ter vida de oração com Deus e vida de leitura da sua palavra. E muito prosperou Daniel. Você quer ser próspero, ouvinte? Quer ser próspero, irmão e irmã? Leia as Escrituras. Leia a palavra de Deus. De dia e de noite. Examine as Escrituras. Porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se alimente da palavra de Deus. Seja como os bereanos. Os bereanos, eles confirmavam na palavra do Senhor. Quando Paulo pregava, eles examinavam para ver se realmente aquilo que estava pregando era verdade. Examine as Escrituras. Medite na lei do Senhor de dia e de noite, que você não vai dormir na igreja como Eutico dormiu e acabou caindo morto. Quantas almas que estão mortas dentro da igreja. E Jesus te diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Talvez você esteja com a sua vida espiritual morta. Você já não tem mais a virtude do Espírito Santo de Deus. Você não sente mais a presença de Deus na sua vida. Não deixe a sua mente cauterizar. Esta palavra vai ser uma vitamina na sua vida. Esta palavra vai transformar a sua vida quando você aceitar no seu coração ela. Deus vai endireitar os seus caminhos tortuosos através desta palavra do Senhor.
Em Mateus capítulo 13, também fala a respeito da pessoa que dorme e o que acontece. A parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante, diz assim: Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O trigo ajuntai-o no meu celeiro. E no versículo 36, continua: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então no versículo 24, ele diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, ou seja, na sua vida. É um homem que semeia a palavra de Deus no seu campo, não é no campo do vizinho. Você tem que semear no seu campo. Você tem que plantar a semente, que é a palavra de Deus, no seu coração, na sua vida. E é Deus que vai dar o crescimento para você. Mas se você não buscar a semente, se você não buscar ler a palavra de Deus e se alimentar dela, como é que ela vai crescer? Se você não lê as Escrituras. E aqui no versículo 25 diz: Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Dormindo. Se você dormir como dormiu Eutico, o inimigo vai vir na sua mente e vai lançar pensamentos impuros. Ele vai aproveitar que você está dormindo espiritualmente e vai semear na sua mente, no seu campo, pensamentos impuros, sujos, pensamentos contra Deus, denegrindo a integridade de Deus, colocando pensamentos em você contra Deus, pensamentos impuros, porque o diabo odeia a Deus. E se você dormir na sua vida espiritual, ele vem com as setas, com os seus ardis, ele vem lançando sobre a sua mente. E às vezes você vai achar que esse pensamento é seu. Você vai pensar que esse pensamento contra Deus, denegrindo a pessoa de Deus, você vai achar que é seu, e não é. É um pensamento do maligno. São os dardos inflamados do diabo. Mas como é que você vai apagar esses dardos? Com o escudo da fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que você vai ter fé se você não ouve a palavra? Se você não lê as Escrituras? Aí você não vai ter o escudo da fé para apagar os dardos do maligno.
você vai ser bombardeado por esses pensamentos impuros. Como é que vence Satanás? Com a palavra de Deus. Está escrito, como disse Jesus para o diabo, na tentação no deserto. Está escrito. É a palavra de Deus que vai expulsar esses maus pensamentos da sua mente. Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro. Eu queria conferir essa palavra para você aprender do Senhor como eu tenho aprendido. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. O que é verdadeiro? A palavra de Deus. O que é mentiroso? Novelas, filmes, manipulações que existem na mídia e outras coisas. São mentiras. O que é a verdade? A palavra de Deus. Ela é a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você passa a conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Ela vai te libertar aos poucos. Você vai ter o entendimento. Você vai compreender o como você deve agir neste mundo. Você vai entender os passos da salvação. Como é que você faz para ser salvo? É através da verdade. E diz aqui o apóstolo Paulo que tudo que é verdadeiro deve se ocupar a sua mente com isso. Ele diz, nisso pensai. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Está vendo? Tudo que é puro. Se você estiver com a palavra de Deus na sua mente, as setas do inimigo não vão entrar na sua mente. Ele não vai jogar você contra Deus com pensamentos impuros. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então você tem que guardar a sua mente com o capacete da salvação, para que não entre setas inflamadas do maligno, porque ele age lançando dardos na mente das pessoas. Eu já ouvi algumas histórias assim na televisão, alguns casos. A pessoa disse que matou porque de um lado ouvia um demônio falando, um anjo do mal e outro anjo do bem falando para ele. A pessoa ficou perturbada. Ele não tinha as armas espirituais para vencer essas setas inflamadas do maligno. E acabou cometendo o homicídio e foi preso. Depois que a pessoa mata, o diabo deixa ali a pessoa e vai embora para procurar mais uma vítima. Ele usou aquela pessoa para matar, ou usa a pessoa para se drogar, mantém a pessoa presa na sua teia. Depois que ele usa e abusa e faz pinta e borda com a pessoa, aí ele pega e se afasta e vai procurar outro. Não deixa esse maldito Satanás usar a sua mente, não, meu irmão, minha irmã. Não deixa essa serpente maldita e astuta lançar dardos na sua mente. Repreenda, diga, vai de ré, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Vai-te em nome do Senhor Jesus. Repreenda essa serpente maligna. Repreenda no nome do Senhor Jesus. E ele vai ter que bater em retirada. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a gente vence o inimigo pela palavra do Senhor, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Então diz o texto aqui em Atos, capítulo 20, que estando um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela. Então ele não estava nem entre os irmãos. Talvez você vê alguém na igreja do lado de fora. Talvez porque a pessoa não quer ter compromisso com Deus. Então ela fica em cima do muro.
daí não entra na igreja, não toma um compromisso com Deus. E quando a pessoa não toma uma atitude de ter um compromisso com Deus, de fazer um compromisso com Deus, ela fica em cima do muro. Ela fica anestesiada como esse rapaz Eutico e acaba caindo com mais facilidade. E muitas vezes até morre realmente. Porque não teve um compromisso com Deus. Talvez você esteja assim, adiando o seu batismo. Não, daqui 10 anos eu me batizo. Às vezes pode ser tarde. Pode acabar não dando tempo. Paulo ressuscitou a Eutico aqui pelo poder de Deus para nos ensinar que a pessoa que não tem um compromisso com Deus, ela pode morrer também. Se você não tiver um compromisso com Deus, se você ficar adiando o seu batismo, pode ser que seja tarde demais para você. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quando você crê no Senhor Jesus, você deve já de imediato batizar. Deus, ele vai te levar no tanque de batismo. Ele não vai esperar passar 1 ano, 2 anos para você ser batizado ou batizada. Você creu na palavra, Deus vai te levar ao tanque de batismo. Por que você vai esperar tanto tempo para descer as águas do batismo? Você vai esperar 1 ano para se batizar? Deve fazer um concerto com o Senhor. Quando havia um rapaz que estava lendo as Escrituras e Deus enviou Filipe, é um eunuco, Deus enviou Filipe para pregar para esse eunuco. Ele lia as Escrituras, mas não entendia. E Filipe perguntou para ele: entendes tu que lês? E ele disse: eu não entendo, porque não tem ninguém que possa me ensinar. E daí Filipe, naquela viagem, ensinou esse eunuco, ensinou a palavra de Deus, esclareceu as dúvidas que ele tinha. E aí ele disse: onde tem águas aqui para que eu possa me batizar? E acharam um lugar que tinha águas, e ali desceram as águas, e ele foi batizado. O eunuco foi batizado. Depois Deus arrebatou a Filipe em uma outra cidade. Quer dizer, já cumpriu a missão ali. Quem crer e for batizado será salvo. E por que você fica adiando esse batismo? Por que você não toma um compromisso com Deus? Por que você não assume que é um cristão, que é crente, servo do Senhor, descendo as águas do batismo? Até quando que você vai adiar isso? Às vezes pode ser tarde demais. Como esse eunuco acabou caindo como morto. Estava na janela. Ele não estava nem assentado com os irmãos na igreja. Ele estava em cima do muro. Muitas vezes você está assim, em cima da janela. Só está vendo de longe. Só fica lá do lado de fora da igreja, mas não consegue entrar dentro da casa do Senhor. Você não tem prazer de estar com o noivo que é Cristo Jesus. Você não tem o prazer de estar no meio dos membros do corpo de Cristo que é a igreja. Aí você fica do lado de fora, em cima da janela, como esse jovem mancebo. Não vá na igreja para encontrar a sua namorada. Não vá para a igreja para buscar a sua noiva. Vá para a igreja para buscar o seu noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus, e as demais coisas Ele acrescentará na sua vida. Deus preparou uma serva do Senhor para Isaac. Deus não pode preparar uma serva também para você? Ele preparou uma serva de Deus para Isaac, para Rebeca, para Raquel. Como Ele não poderá preparar para você também? Deus, Ele fez Adão dormir e anestesiou ele. E pegou uma das suas costelas e fez uma mulher. E depois diz a palavra de Deus que Deus a trouxe a Adão. Deus trouxe Eva a Adão. Deus trouxe a mulher para o homem. E Adão ficou encantado quando viu a Eva. Ele pôs o nome de
Eva, varoa, porque do varão foi tirada. E Deus a trouxe para Adão, uma mulher idônea. E assim Ele quer fazer também na sua vida. Trazer uma mulher idônea, uma serva do Senhor, para você que está esperando. Mas você deve ter um compromisso com Deus. Você deve fazer um concerto com o teu Deus. Descer as águas do batismo, que as demais coisas Deus providenciará na sua vida. O Senhor preparará para você, como Ele preparou para Abraão. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para ti uma serva do Senhor. Não se desespere. Deus não dorme e não tosqueneja. Aquele que não poupou o seu único filho, como não conosco não nos dará também com ele todas as coisas? Deus promete que vai suprir as nossas necessidades. Creia em Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Por que esse desespero todo, jovem? Por que todo esse desespero de arrumar uma namorada? Por que não busca o noivo Jesus Cristo em primeiro lugar? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, que o que está para vir para você virá e não tardará. Então o jovem mancebo, Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo. Não durmamos como os demais que não têm esperança. O servo do Senhor está sempre em vigia. Ele não dorme. Se você dormir, você vai dar lugar para o diabo. Não deis lugar a ele. Não durma. O que ele está dizendo no fato de dormir não é o sono que você deve dormir à noite, mas é na sua vida espiritual. É você não deixar as coisas de Deus. Não deixe as ferramentas que Deus te deu. Se você louva a Deus, continue louvando ao Senhor. Mas também lendo as Escrituras. Lendo a palavra de Deus. Se você trabalha, guarde um tempo para você ler a palavra de Deus. Talvez 1 hora por dia, 2 horas por dia. Você arruma tempo para todas as coisas. Jesus disse para os seus discípulos: não pudesse ao menos 1 hora vigiar? Ao menos 1 hora? Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E você não vai gastar uma ou 2 horas na lei do Senhor? Na palavra de Deus? Você não vai comer do pão celestial que Deus preparou para você? Você vai deixar esta Bíblia aberta no Salmo 91? Você não vai se alimentar desta palavra? Você não vai calçar a lâmpada para os seus pés? Jesus disse: quem ama, guarda as minhas palavras. Em Apocalipse 1 também diz: bem-aventurado aquele que lê e medita nas Escrituras. Bem-aventurado aquele que medita. Lá no capítulo 1 de Apocalipse diz assim, versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então ele diz: bem-aventurado, feliz, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Você vai ler e o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração. Mas se você não ler as Escrituras, se você não comer da palavra de Deus, como que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo que Ele tem dito para você? Se você não lê. Se você não estuda na faculdade, como que você vai saber responder as perguntas no dia da prova? Como que você vai responder? Deus nos dotou de inteligência, de entendimento. Para Salomão escrever os livros de Provérbios e Eclesiastes e Cantares,
Salomão teve o conhecimento da parte de Deus. Deus lhe deu sabedoria, mas Salomão era uma pessoa estudada. Salomão buscou o conhecimento e Deus lhe deu a sabedoria. Em Provérbios capítulo 9 diz que nós temos que comprar a sabedoria, que nós temos que buscar o conhecimento, mais do que os tesouros escondidos. Mais do que os tesouros escondidos. É buscar o conhecimento da palavra do Senhor, é meditar nas Escrituras de dia e de noite, é meditar na palavra do Senhor. Você deve crescer no conhecimento da palavra de Deus. Aí você vai poder entrar e sair, e não será envergonhado e nem confundido. Você vai saber entrar e sair. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Paulo está dizendo para você ser um obreiro, um servo de Deus. Você tem que procurar apresentar a Deus aprovado. E como é que você vai se apresentar a Deus aprovado? Como um obreiro, como um servo de Deus, que não tem do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. É buscando o conhecimento da palavra de Deus. É se encher da palavra de Deus. Agora, se você não se alimenta da verdade, se você não se alimenta da palavra de Deus, no versículo 16 diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Aí você vai começar a ter conversas torpes. E o que vai acontecer com as conversas torpes que não edificam? Versículo 17 diz: e a palavra desses roerá como gangrena, como câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Ou seja, eles acharam que a ressurreição já era feita porque não tinham o conhecimento da palavra de Deus. E aí acabaram se desviando da palavra de Deus, se desviaram da fé, e ainda perverteram a mente de muitos. Mas se você encher da palavra de Deus, você não vai dormir como esse jovem dormiu. Você não vai ficar em cima da janela. Você não vai ficar em cima do muro. Você não vai ficar do lado de fora da igreja. Porque você vai ter o conhecimento de Deus. Você vai ter conhecimento da verdade. E a verdade te libertará. Aí você vai entrar na casa de Deus com gosto. Quando você entrar na igreja, você vai saber que Deus está ali. Não é porque alguém te disse que Deus está ali. É porque você sabe que Deus está ali. E você vai chegar diante de Deus com reverência. Você não vai chegar falando, você vai chegar para ouvir. Sejam poucas as tuas palavras, como dizem Eclesiastes. E você não vai falar tanto. Você não vai ficar conversando dentro da igreja. Porque você vai respeitar a casa de Deus. Você vai chegar, vai se ajoelhar na casa do Senhor. Você vai ter reverência diante de Deus. Você vai temer a Deus, porque você conhece a sua palavra. Quando você conhece a palavra de Deus, você passa a conhecer a Deus. Como é que você vai conhecer a Deus se você não lê as Escrituras? Como é que você vai saber que Deus se ira todos os dias, como está escrito nos Salmos? Como é que você vai conhecer a Deus que sustenta a terra na palma da sua mão? Como é que você vai conhecer a idolatria se você não lê as Escrituras? Como é que você vai ter o conhecimento e vai estar acordado e vai estar com a sua lamparina cheia de azeite se você não lê a palavra do Senhor? Se você não enche-se da palavra de Deus, seja como Josué, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Seja como o salmista diz no Salmo 1, medita na lei do Senhor de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas e vai dar o seu fruto na estação própria. Aí você vai passar a produzir frutos e você não vai dormir na igreja.
não vai dormir na casa de Deus. A casa de Deus não é para dormir. Por isso que Paulo foi lá e ressuscitou Eutico, porque não é para dormir. A casa de Deus é para ressuscitar. A casa de Deus é para você se encher do Espírito Santo. Não é para você ficar dormindo dentro da igreja. É para ficar bem acordado, com seus ouvidos aguçados. Assim como o paladar prova o alimento, os ouvidos provam a palavra de Deus. E continuando aqui diz: tomado de um sono profundo, lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E levantando o morto, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. Assim partiu, e levaram vivo o mancebo, e ficaram não poucos consolados. A casa de Deus, ela é para dar vida, não é para você morrer. A casa de Deus é chamada de casa de oração. E você vai na casa de Deus, na igreja, para você ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de conhecimento, para você aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, para você aprender do seu Senhor, do nosso Senhor, que é o teu pastor, o meu pastor, o nosso pastor, e nada nos faltará. É na casa de Deus que Davi se escondeu no dia da sua adversidade. É na casa de Deus que Davi fez de Deus o seu abrigo e teve as vitórias garantidas e alcançadas pela mão do Senhor. É na casa de Deus. Davi queria construir o templo, mas não era para ele. Mas o seu filho Salomão edificou o templo. E quando havia terminado de construir o templo, a glória de Deus desceu sobre aquele templo e encheu aquele lugar de fumaça. Encheu, a presença de Deus invadiu aquele lugar. E assim Deus quer fazer na sua vida. Deus quer encher o seu coração de alegria. Deus quer encher o seu coração de vida. O jovem Eutico foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado porque a casa de Deus é para levantar, não é para destruir. A casa de Deus é para dar vida, não é para levar a morte. A igreja é lugar de repouso, é lugar de descanso. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus quer te dar o descanso. É na casa do Senhor. Lá não é lugar para dormir. Para dormir você dorme na sua casa. Lá é o lugar para você buscar a face de Deus. É lugar para você ouvir a palavra do Senhor. É lugar para você ser levantado e não abatido. Busque a Deus enquanto Ele está perto. Clame a Deus. Entra no seu quarto e dobre os seus joelhos diante do Senhor. E Ele vai te dar a direção correta na sua vida. Ele vai te levar na casa dEle. Ele vai te levar na igreja. E lá Ele falará contigo. Vai na casa do oleiro. E Deus vai te dar vida. Deus quer transformar a sua vida. Talvez você ainda não seja servo do Senhor. Talvez você ainda não conheça o Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Cristo hoje. E Deus endireitará os seus caminhos tortuosos. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, foi pregada, Senhor, mais uma parte da Tua palavra. Pai Santo e justo, fale com cada um de nós, meu Pai. Cada um que está ouvindo, meu Pai, que está orando comigo nesta hora, Senhor, que ouviu a Tua palavra. Senhor, dá força para esta pessoa não dormir nunca mais na casa do Senhor. Ressuscita esta pessoa que está morta, meu Pai, na sua vida espiritual. Ressuscita esta pessoa, meu Pai, que está há tantos anos na sua casa, mas está com a sua vida morta, Senhor, espiritualmente. Não tem forças, meu Pai, para se levantar. Ajuda também esta pessoa, meu Pai, que já está na sua casa há tantos anos, mas não toma uma atitude, meu Pai, de se batizar, de descer as águas do batismo. Ainda tem o hábito de fumar, de beber, Senhor. Ó Deus, dá força para essa pessoa tomar um compromisso com o Senhor.
assumir um compromisso, fazer um concerto contigo, ó Deus. Seja com esta pessoa, meu Pai. Fortaleça essas mãos fracas, meu Pai, esses joelhos desconjuntados. Dá força para esta pessoa vencer o pecado, meu Pai. E perdoa os seus pecados, meu Pai. Perdoa os pecados deste que está ouvindo a Tua palavra pela primeira vez. E salva, meu Deus, por amor do Teu nome, Senhor. Estenda a Tua mão para operar sobre esta vida, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho. Bendito para todos sempre. Amém, Jesus. Sobre o monte junto à praia existe um farol. Nas tormentas desta vida, para mim é como um sol. Sua luz com segurança mostra o rumo para o lar. Não preciso ter temor, vou nele confiar. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Muitos zombam e perguntam: para que farol ali? Mas sem ele o que faria, sem saber o caminho aqui? Então me lembro aquela noite, quando quase a naufragar, justo a tempo vi seu brilho e pude me salvar. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver
este pobre ser. Onde estaria agora